vivo no YouTube para o quarto episódio da primeira temporada. Eu estou chamando de temporada porque eu sei que uma hora a gente vai cansar de fazer isso aqui, né? E a gente precisa de descanso, né? Então, eu não sei nem quantos episódios vai ter cada temporada, mas eu já estou prevendo que vai ter temporada nesse negócio. A gente vai precisar tirar férias. Pois é. E hoje nós viemos com um tópico que não é treta, mas que causa treta, né, não, Karine? Causa muito treta. Por uma questão de continuidade, vamos manter aquela questão da apresentação e da descrição? Vamos sim. Você quer começar? Então, não, você começa. Você começa Ok. que o aniversário foi recente, meu presente de aniversário. Eu sou um jovem de 50 anos, eu tenho uma aparência negroide, mas minha pele é parda, eu tenho sobrancelhas grossas, eu estou aparecendo no quadro de busto para cima, ao contrário das outras vezes que eu estava de corpo inteiro, e tenho uma barba grisalha, que define meu queixo, que eu não tenho. Estou usando fones de ouvido, e estou usando um microfone PodMic, e estou na minha biblioteca. Meu nome é Alexandre Costa e eu sou psicólogo, psicoterapeuta, tenho déficit de atenção, sou pai de várias pessoas com autismo, várias crianças, adolescentes e adultos, né, agora. E o Sávio acabou de chegar. Vou deixar ele entrar aqui. Vamos lá. Por favor. Vamos lá, Fábio vai entrar com o ônibus andando e vai sentar na janela. Oi, eu sou Ana Karine Magalhães. Eu descobri que eu não sou uma mulher branca, tá? Sou uma mulher mestiça, mas a minha pele é clara e às vezes eu acho que ela é amarela, porque eu saio pouco de casa e não tomo muito sol. Eu estou usando óculos. Hoje eu estou usando uma blusa, acho que é salmão a cor. Eu sou péssima com isso. E tenho um cabelo preto, escuro, longo, tá mais ou menos na altura das costas. E acho que é isso. Tá. O que eu faço? Eu procuro tretas, né? Eu leio sobre tretas. Eu sou autista, sou graduanda de biomedicina. Eu faço a recepção nas redes sociais da Fundação Casa da Esperança. Sou artesã e sou mãe de uma menina autista que agora resolveu catar animais de rua para a gente cuidar. Sávio, nós estamos ao vivo, começamos pontualmente às 10, para quebrar um pouquinho a regra da semana passada e também aplacar um pouquinho o meu trauma, né, da semana passada. Então, vou passar a palavra para você se autodescrever e se apresentar. E se autolascar. Pois é, gente. E assim a gente vai ter surpresas, né? Pode ser que apareça mais alguém do jeito como eu aparecia, assim, enquanto a Karine falava. Bom, eu sou o Sávio Mota, tenho 37 anos, sou autista e pai de uma criança autista. Também sou CODA, né? Que é filho ouvinte de pais surdos. Me cobraram isso na última reunião, né? Do Divergentes, achei ótimo. E sou servidor público municipal. Estou conselheiro estadual do Direito da Pessoa com Deficiência, né, Belar Abraça, como titular do segmento de autismo e deficiência intelectual. E, no momento, estou com cabelo curto, né, cabelo preto, ou castanho escuro, curto, barba, bigode, olhos também da mesma cor, são todos curtos, né? Não os olhos, até onde eu sei, mas a barba e o bigode. E eu tô com uma blusa de gola polo grafite, talvez, esse cinza mais escuro, com uma texturazinha bem de leve. Tô num ambiente virtual aqui, com uma sala bem bonita, bem modernosa, assim, com portas de vidro gigante. E é isso. Não falei muito da minha carreira e tudo, porque, na verdade, não tem muita graça, não. No momento, eu prefiro discutir o tema mesmo. Já partir para o tema, se for o caso. Ok. Então, eu introduzi a nossa conversa falando que hoje nós não vamos tratar de treta, nós vamos tratar da fábrica de tretas, né? Que é a capacidade das pessoas autistas, a capacidade de ser direto quando pensa uma coisa, imediatamente falar, né? A gente chama isso de sincericídio
de maneira informal, né? E tem o slogan que eu vi num meme há muito tempo atrás e que eu terminei popularizando no nosso grupo, que é Sim Serial Killer, né? I won't eat you, but truth will. Eu não vou te devorar, mas a verdade vai. Aí eu resolvi trazer para o nosso podcast aqui. Eu queria que a gente começasse falando um pouco da nossa própria experiência com o sincericídio. E, assim, antes que a gente comece, vamos adotar, a Karine tinha sugerido que a gente adotasse a prática de usar esse recurso do Meet, que é a mãozinha lá embaixo, para facilitar a nossa vida, né? A gente não ficar cortando um ao outro, já que a gente tem esse recurso, vamos usar, né? Já que troca de turno não é exatamente a nossa especialidade, principalmente a especialidade de Ana Karine, que tem muita dificuldade de entender quando é hora dela falar e do outro falar. Ok, o Sávio levantou a mão, então a palavra está com ele. Antes eu levantei o dedinho assim, né? Fiz o meu dedo mesmo, do meu corpo, e aí eu acho que acabei lembrando do Alexandre disso. Curiosamente, na minha autodescrição, acabei cometendo um sincericídio. Já foi? Comecei. Como eu falei que assim, não falei muito da minha vida profissional, porque é meio sem graça. Não é bem isso. Na verdade, eu fico sem graça de falar. Eu estou me sentindo particularmente sem graça hoje, porque eu acordei há pouco. Enfim, tive uma noite de sono meio intranquila. Mas está tudo bem. Foi só uma questão de filha grande dormir na cama dos pais e sobrando pouco espaço, então... Eita. Isso aí gera vários problemas colaterais, né? Não? E eu achei que você ia falar colunais também, porque é o meu caso. E aí, bom, por isso eu tô meio zoneado hoje, assim, tô meio bagunçado e acabei falando isso, né? Não vou falar muito da minha vida profissional, porque é meio sem graça. Não é, na verdade, eu tô num lugar bom, eu tô no setor que eu gostaria de estar no meu trabalho, e tá ficando com mais graça, cada vez mais graça. Mas acabei cometendo meio que um sincericídio, que acho que é uma das coisas comuns, já antecipando aqui. Às vezes a gente fala algo que parece muito sincero às pessoas, mas dentro do contexto para a gente faz sentido, mas do jeito que a gente falou, parece para as pessoas que a gente está sendo super direto e destruindo a pessoa. E, na verdade, o contexto na nossa cabeça é outro. Então, por isso que eu digo, né? Assim, nesse caso, eu falei que eu não vou falar, e o que eu quis dizer porque vai parecer sem graça eu falar que eu trabalhei com isso, eu fiz aquilo. Eu não queria falar disso. Né? Então, vejo que eu acabei cometendo uma. E eu outra que esqueci de levantar a mão. Essa é uma das coisas que o autismo tem em comum com o déficit de atenção, por motivos diferentes, né? Os autistas, às vezes, eles ignoram as reações, as pequenas micro-reações que as pessoas têm e vão falando o que vem na cabeça. As pessoas que estão prestando atenção nessas micro-reações, elas vão modulando o que estão dizendo de acordo com a reação do interlocutor. E uma pessoa autista ignora esses elementos, né? Normalmente ela está com a atenção focada em descobrir o que é que ela quer dizer, né? Em dizer da melhor maneira possível o que ela quer dizer para ser compreendida, e aí ela perde essa calibragem fina, né? Da fala. E os TDAs, eles de fato eles nem estão prestando atenção nesses sinais e nem estão prestando atenção em comunicar adequadamente. Eles provavelmente estão prestando atenção em outra coisa, né? Que quando eu der o meu exemplo vai ficar claro o que eu estou querendo dizer. Mas Karine levantou a mão e vamos ouvi-la. Eu acho que eu sou sincericida desde antes de eu aprender a falar. Gente, tem vários momentos assim na minha vida que foram extremamente constrangedores, porque eu falei exatamente o que eu pensava. E eu faço isso desde muito cedo. E é o que mais complica, principalmente quando você é mulher, é o rótulo que fica, porque o rótulo é muito pesado. Eu lembro que uma das primeiras coisas, quando o Alexandre me disse que eu era autista pra caralho, foi... Pode falar palavrão nesse podcast, né? Eu sou host, pode. Eu deixo. Acho que o YouTube tira um pouquinho do nosso spread. Não, coloca um pi depois aí. Coloca um pi. Eu só tenho uma pergunta. É termo técnico esse?
Não, é porque Grau a autista gente se pra caralho. surpreendeu. Você é autista A grau 1, gente se grau 2 ou grau surpreendeu. 3? A gente se surpreendeu com o resultado, porque eu não parecia ser tão rígida, eu não pareço ser tão autista. Mas quando você começa a ver as minhas dificuldades, você se surpreende. É aquela coisa do masking, né? E de você performar muito. E eu performava muito, muito mesmo. E foi o primeiro alívio que me deu. Eu não sou grosseira. Eu tenho problemas de autopercepção e eu tenho problemas em relação à análise do ambiente. Eu não sei como me portar naquele ambiente. Por mais que eu me esforce, por mais que eu preste atenção, eu não sei. Mas eu acho que o pior para mim foi isso, sabe? Esse rótulo de passar a vida inteira as pessoas dizendo você é muito grosseira. Inclusive, o meu sincericídio mais famoso é em relação a isso, né? Uma vez eu estava conversando sobre uma pessoa da família. E reunião de família só tem graça se você falar mal de outra pessoa da família, né? Olha lá o sincericídio. Mas não foi esse. Em que a pessoa falou, eu não gosto do fulano porque ele é muito grosseiro. E eu falei, não, fulano não é grosseiro, ele é sincero, ele fala o que ele pensa, ele não tem filtro. E aí a minha interlocutora disse assim, porque que toda pessoa que é grosseira diz que é sincera. E eu não sei, deve ser pelo mesmo motivo que toda pessoa falsa acha que é educada. E aí eu acompanho uma moça autista que ela é fono. E ela tem esse problema. Ela se posiciona e ela bate muito de frente com o pessoal do ativismo, porque ela chama todo mundo de falso. E aí o pessoal fica zangado com ela. E é interessante como dentro da própria comunidade não tem essa percepção de que o autista adulto ele tem problema de filtro social. Não funciona do mesmo jeito que os outros. E se a gente pensa e não fala, fica girando e girando e girando e dando cambalhotas no nosso cérebro e a gente acaba se machucando por conta das estereotipias para se regular, dos instintos. Pelo menos acontece comigo e essa moça diz que acontece com ela também. Se ela precisa falar e não fala, ela tenta se regular através de instintos e ela se machuca. Por algum motivo. Tá desligado teu microfone, acho. Algumas circunstâncias que eu vivi com essa história do sincericídio que são muito engraçadas, tanto comigo quanto com pessoas que eu acompanhei e convivi durante esses 30 anos, né, de experiência com muita gente autista. A gente tinha um colaborador da Casa da Esperança, que é músico e trabalhava também com informática na Casa da Esperança, e nessa época ele estava no laboratório de informática, e ele é um autista que, no tempo dele, ainda tinha aquele negócio de síndrome de Kanner, síndrome de Asperger, e o rótulo dele era Kanner, né? Porque ele era já, assim, bem típico. Você olha, e ele muito semelhante àquele estereótipo explorado por filmes e tudo mais. Bem atípico, né, no caso. No caso, exato. Aí ele é típico da descrição clássica, né? Aí ele estava lá, e a gente contratou um fotógrafo, né, que tinha nanismo, o Luizinho, na época, um fotógrafo bem badalado, cara fantástico, assim, talentosíssimo, e ele morava em frente à Casa da Esperança, então facilitou tudo, ele já era conhecido e a gente pegou e contratou ele, daí ele entra dentro da sala de informática com a câmera zona bem grande, do tamanho da minha cabeça, assim, com a câmera na mão, e o Thiago, meu Deus, falei o nome do cara. O cara estava lá, sentado, né, trabalhando no computador e viu ele pelo reflexo do monitor, que na época era aqueles monitor de tubo, de vidro, né? E ele viu o cara no reflexo do monitor e começou, eu vou, para casa agora eu vou, pararatim, bom, pararatim. Aí o Luizinho ficou puto, cara. Olhou assim, aí virou as costas e saiu, né? E aí o Alexandre Mapurunga trabalhava com ele, foi atrás e disse, Luizinho, cara, ele não falou isso por mal, não. Não estava tentando fazer nenhuma chacota, é porque ele lembra de músicas, quando ele vê as pessoas, ele associa com músicas. E aí, como você tem nanismo, imediatamente ele lembrou lá da história, mas não é para fazer chacota. Esse, pô, mas passei a vida inteira, pessoas tirando brincadeira comigo por causa disso. Ele disse, não, mas ele até eu falei com ele quer pedir desculpas, vai lá conversar com ele. Aí o Luizinho voltou, ele olhou para o Luizinho e disse, desculpe, amigo, mas tudo passa, tudo passa.
E nada ficará, que é uma música do Nelson Ned, né? Aí o Luizinho começou a rir, porque ficou muito óbvio que ele não estava querendo ser agressivo, né? Que ele estava. Era um pouco automático, nem ria, cara, era automático. Entendeu? A gente ri da situação porque ela termina sendo engraçada, mas não era com o motivo de fazer rir, entendeu? Porque a gente tem essa forma de ser preconceituoso, né? Que é através do humor. É por isso que durante tanto tempo, né, se circulou a mitologia que o Brasil não era racista. Porque o jeito da gente ser racista é muito típico nosso. E também capacitista, e também homofóbico. É tudo contando piada. Aí parece que está todo mundo feliz, que todo mundo. a lágrima descendo, porque você apanhou. Você ouviu a piada, você apanhou, no fim das contas. Exatamente. Eu estava pensando assim, um pouco antes de vir, né? Pensando, cara, na verdade, eu não vou ter muito com o que contribuir. Mas nada, eu percebi, enquanto vocês falavam, que provavelmente eu apaguei da minha memória por motivos de psicanálise também funciona. Sublimei a coisa, porque certamente eu cometi vários sincericídios ao longo da vida e que eu meio que esqueço para poder melhor me passar, porque o sentimento de vergonha é muito forte, é muito intenso. E aí eu acho que é uma das características que nos ditos autistas de baixa necessidade de suporte, enfim, de baixo grau de suporte, não, nível, né, que chama, de nível 1 de suporte, ou aqueles que são ditos, né, não parecem autistas e esse tipo de coisa, é que esse jogo social ele fica mais com mais fichas, né? Quando você ganha as coisas e quando você perde. A flutuação é maior. Então, eu acho isso bem complicado, às vezes, de entender para quem é de fora. Porque a pessoa, quando vê o autista com uma boa performance social, por assim dizer, imagina que, então ele está ali bem perto do típico, né? E ele consegue as coisas que o típico consegue e tudo. Sendo que também não é tão simples e tão fácil assim, né? Por exemplo, eu que procurei muito promoção, sofri um bocado com isso também, porque chega num nível em que o social parece que pesa mais, né? É a história acho que é o princípio de Peterson, se eu não me engano, ou alguma coisa assim, que você é promovido, segundo a administração, né, até chegar ao ponto da sua incompetência. Não sei se vocês conhecem esse princípio, o que faz muito sentido. Nunca ouvi falar, não. Faz muito sentido, que assim, você é um bom chefe de um determinado setor, e aí você se destacou e tudo, aí você vai ser promovido. Beleza. Só que aí você é promovido para um cargo maior e, portanto, que abarca mais funções, né? Mas você tem que delegar a pessoas com mais com funções diferentes e tal. E aí você vai sendo promovido e cada vez mais especialidades ficam sob o seu bojo. Só que você não é especialista em tudo. Então, é um pouco esse paradoxo. E isso eu acho que tem um reflexo na questão social. Porque a gente precisa performar para mais pessoas de origens diferentes. Então, mesmo que você comece tendo a referência de uma pessoa... eu sei que eu estou fugindo um pouco aqui do tema, mas, na verdade, é para dizer assim, olha o contexto em que a gente acaba cometendo sincericídios, né? E que eu acho que tem a ver também com quando você não está legal, quando você está num momento de estresse, fica mais propício você cometer sincericídios. Então, acho que, só para finalizar com mais uma analogia, essa adaptabilidade da gente é como uma massinha. Assim, você aperta e ela sai pelos cantos, né? Ela vai procurando se encaixar. Então, se você tem uma boa performance social, você gastou energia com aquilo, você está descuidando de outros espaços, muito possivelmente, e às vezes é onde aparece o sincericídio, onde aparecem outras características, como a Ana Karine estava falando. Eu queria contar um caos meu, né, para poder animar vocês a contar os de vocês, porque o Sávio lembrou que isso isso inibe a gente, né? Não é fácil de falar assim, essas coisas, porque são gafes no fim das contas, né? Que a gente ficou inclusive embaraçado numa situação social comprometedora. E aí eu contei essa história do meu amigo, né? Porque é mais fácil contar as histórias dos outros do que as nossas. Mas teve uma que eu me meti uma vez, nos anos 90, eu fazia curso de psicodrama. A mais maravilhosa?
É a sua história mais maravilhosa, por acaso? Tem umas mais terríveis, mas essa pelo menos é engraçada. Tem umas horríveis que eu não sei se eu vou ter coragem de contar, mas talvez vocês entrando no clima eu consiga. Mas essa aí, essa aí é o seguinte: eu fui para uma sessão de psicodrama. Eu ia para sessões de psicodrama regularmente, porque eu fazia treinamento e a gente tinha sessões pedagógicas. Todo mundo era protagonista, todo mundo era, em algum momento, a gente era protagonista. E tinha uma menina lá que namorava um tal de Jorge, e ela tinha problemas de relação com esse cara. Eu não tô falando o nome do cara que é bem genérico, né? Eu nem lembro se era Jorge, mas é um nome bem genérico. Aí esse cara, eu era o único homem do grupo. Então eu tinha feito o papel do Jorge umas 300 vezes, cara. E aí, e aí eu me lembrei porque que não é uma boa ideia você fazer reuniões sociais de grupos de terapia, sabe? Porque as pessoas trazem seus consortes, né? E outras pessoas que não fazem parte do grupo de terapia. E lá estava eu, tinha feito o papel desse cara chifrando ela, sendo grosso com ela. Eu já estava de saco cheio de ser o Jorge, né? Tantas vezes que ela tinha me botado para ser, porque eu era o único homem do grupo. E ela chegou acompanhada numa reunião social do grupo de terapia, né, com um cara que eu não sabia quem era. Aí eu estendi a mão pro cara assim, ato contínuo, e disse: "Você é o famoso Jorge?" Aí ela olhou para mim e disse: "Não, Alexandre, esse não é o Jorge." Era outro cara. Ela já tinha terminado com o Jorge muito recentemente e já estava com outro cara com outro nome, né? E aí, sorte que o cara já conhecia a história e ele foi rir da minha cara, mas eu fiquei tão embaraçado dessa situação. Eu nunca esqueci dessa história. Mas, enfim, para vocês verem, tô passando vergonha. Primeiro que é para encorajar vocês a passarem também. Agora, só um pontinho. A Karine levantou a mão. Eu sei. É só um comentário complementar ao que você falou agora e na fala anterior. Nos dois casos, as pessoas entenderam no segundo momento, né? Assim, não é necessariamente a coisa mais comum, mas... Enfim. Nem sempre acontece assim. Exato. Às vezes as pessoas não entendem nunca e você passa por bruto, por inconveniente. O rapaz lá que cantou, por exemplo, né? Poderia ser entendido como uma dobrou a aposta, assim, ó. Exato. Tirou sarro de novo, né? Enfim. Porque teve a oportunidade de se desculpar e usou a oportunidade para sacanear mais uma vez, né? Ele podia ter sido interpretado assim, mas é para isso que serve o diagnóstico de autismo. E esse é o ponto da nossa conversa. Entendeu? Eu não sou autista. Essas pisadas de bola que eu dei, esse sincericídio que eu dei, é típico de DDA, né? Você não esquece uma regra que tem que. E aí lembra depois, o cara é meme, e depois fica, pô, devia ter dito isso, devia não ter. Né? E ter a flexibilidade de dizer, foi mal. Né? Porque tem umas pessoas que eu conheço que não tem essa flexibilidade. Falou e sustenta. Né? E aí fica difícil nessas circunstâncias. Você é taxado de agressivo, enfim. Porque falta também essa flexibilidade de dizer, cara, eu vivo fazendo essas besteiras. Né? Você vai admitir isso depois, porque na hora também você engessa por causa da ansiedade que provoca na hora que você fala. Né? Você provoca ansiedade nas pessoas e recebe de volta. Porque você sabe que você falou uma coisa que poderia... Dependendo, claro, né, do quão investido você está nessa história, porque tem hora que você pode dizer e simplesmente nem perceber, porque eu acho que era o caso desse meu amigo, ele nem percebia que estava sendo inconveniente, por assim dizer. Agora, Karine, né? Por muito tempo, eu não percebi, sabe? Eu não tinha noção. E aí eu atribuo muito ao fato de eu vir de uma família extremamente sincericida. Para mim, eram os modelos de comportamento que eu tinha. O meu pai, misericórdia, meu pai é muito mais sincericida que eu. Durante um tempo, ele meio que desenvolveu um filtro social e agora que ele está morando sozinho, ele perdeu tudo de novo, né? Porque a minha mãe era engraçado, porque nenhum dos dois tinha um filtro social muito bem, mas um policiava o outro, eles se complementavam em relação a isso. A maioria das vezes dava briga, mas eles se complementavam em relação a isso. Então, assim, na minha família, era muito normal você falar o que você pensa. E quando eu comecei a conviver com pessoas que tinham habilidades sociais mais refinadas, eu sofri pra caramba, porque as pessoas me falavam. Eu lembro de uma vez
na primeira vez que eu fiz faculdade de zootecnia, em que a gente estava em grupo, e tinha uma menina que ela era muito snob. Muito, muito, muito snob. E aí teve uma hora que ela falou alguma coisa, e eu falei, nossa, mas você podia ser menos metida, né? Aí todo mundo olhou com cara pra mim, disse, como é que fala uma coisa dessa aqui? Tô falando nada demais. Todos vocês já me disseram que ela é metida. Então, assim, eu realmente, para mim, era normal você dizer para uma pessoa que a pessoa é chata. Olha, você é chato. E eu não sabia que as pessoas não faziam isso. Outra vez, eu preciso contar uma história, não é a que mais me constrangiu, mas eu tive. Deixa eu desligar aqui o meu fone rapidinho, porque ele está me atrapalhando. Não é a que eu fiquei mais constrangida, tá bom? Mas foi a que eu tive, assim, um prejuízo maior. Nessa primeira vez que eu fiz zootecnia, eu tive um professor de álgebra, era um doutorando, e ele tinha uns 20 e poucos anos. E ele dava álgebra, ele dava disciplina de álgebra linear e geometria analítica para uma turma de agronomia e uma turma de zootecnia, então o pessoal das agrárias. Mas ele parecia que estava dando aula para uma turma da matemática. A primeira avaliação que ele fez, a maior nota foi 4. Era uma turma de 70 alunos, a maior nota foi um 4. Todo mundo tirou na fase de 1, 1,3, 1,4. E aí, quando eu terminei a prova, eu cheguei para conversar com ele. Eu disse, professor, eu fui muito mal na sua prova, eu queria uma chance de fazer uma segunda chamada. Aí ele olhou para mim, você está aqui? Tô. Você fez a minha prova? Fiz. Então, como é que você vai fazer a segunda chamada? Se você não fez uma boa prova, é porque você não estudou. Tudo bem, fui embora. Quando foi na semana seguinte, a minha amiga ligou para mim. Ana, tu não veio porque todo mundo fez a segunda chamada, ele fez uma prova igualzinha à prova anterior. Aí eu cheguei na outra aula da disciplina e disse, professor, por que o senhor fez isso comigo? Eu lhe pedi para fazer a prova. O senhor disse que eu não podia fazer a prova porque eu estava aqui e tinha feito. Por que o senhor aplicou uma prova igual? Só avisou que só podia vir para a segunda chamada quem não tivesse feito a prova, só aplicou a mesma prova. Aí ele olhou, você devia ter pedido com mais jeitinho. Se você tivesse se esforçado e tivesse vindo fazer a prova, você teria conseguido. E aí, eu, muito sincericida, falei assim, pois então, se eu pego a sua prova, enfia, né, não vou falar, e fui embora. Esse homem me perseguiu por 3 semestres. Eu me inscrevia na disciplina, me matriculava, ele dava um jeito de saber em que turma eu estava matriculada e ele trocava com o professor de turma para me reprovar de novo. Eu perdi álgebra por 2 anos. Eu desisti de pagar álgebra. Eu perdi todas as disciplinas que eram em função de álgebra por conta disso. Eu acho que não foi um dos piores, mas foi o maior prejuízo que eu tive. E eu realmente não me dei conta que eu tinha ofendido o cara. Eu só entendi no terceiro semestre que eu tentei, e ele trocou com o professor para me reprovar de novo. Foi que aí essa minha amiga me explicou que eu tinha dito isso com ele tinha ficado ofendido, daí estava me perseguindo. Eu não entendi. É muito estranho a pessoa mandar o outro enfiar a prova e a outra pessoa se ofender, né? Que coisa mais esquisita. Eu não acho isso razoável. Mas eu acho curioso que isso tudo muitas vezes é relacionado à infância, né? Que assim, tipo, a gente falar dessa forma parece assim uma falta de responsabilidade, tudo, mas tem a ver com a própria imaturidade cerebral da gente quando é criança, né? E que passa a exigir da gente um ensaio social, né? Quando a gente está na adolescência. E aí que as coisas começam a ficar mais difíceis, mais desafiadoras e mais claras também com relação ao autismo, né? Não para todo mundo, mas eu acho que para uma maioria isso na adolescência começa a ser um desafiador. Eu acho que e aí depois é que vem a questão da rigidez, que pode durar ao longo da vida toda, assim, muito claramente, muito marcada. Quando a Karine falou da questão da falsidade, né, e da hipocrisia, assim, vocês são muito falsos, todo esse tipo de situação, que muitas vezes vem da nossa rigidez, né, de não flexibilizar, não entender que o outro lado pode ter motivos e razões, ou
ou pode ter fatores, não só questões subjetivas, mas objetivas, que impedem eles de se comportar de uma determinada forma que a gente acha que deveria ser o certo. E aí entra o que eu diria que é meio que o oposto do sincericídio, que é também muito difícil da gente lidar, e talvez por isso seja mais fácil ser sincericida, que é o ter que mentir, né? Ter que fingir, ter que performar socialmente em situações, né, que a gente não pode falar aquilo que está na cara de todo mundo, que é mais ou menos o que a gente já falou aqui em alguns casos. Mas eu também, só terminando, queria pontuar que a Ana Karine falou de uma coisa muito interessante. No caso dela, esse último relato foi uma ofensa direta e reta. E eu acho que a maioria das pessoas não entenderia isso como um sincericídio, mas foi um sincericídio também. Não foi só simplesmente a ofensa deliberada, também tem a dimensão do sincericídio. Então, assim, tem graus e naturezas que às vezes confundem a gente um pouco. Teve uma coisa que você falou aí, sabe, que me ajudou a entender e assim, juntando com o que ela tinha dito, a Karine, de que na família dela todo mundo era sincericida. Na minha família, você mandar uma pessoa enfiar um negócio no lugar era dizer bom dia. Não era uma coisa para se ofender mesmo. Eu falei aquilo meio de fazendo ironia, mas de fato, por exemplo, aqui no Ceará, a gente xinga muito um ao outro, assim, meio de sacanagem. As famílias têm um pouco esse ethos, né, de brincar xingando. Né? Nós temos uma amiga que, inclusive, nem entende esse tipo de comunicação. Não faz sentido para ela, não é lógico mesmo você pegar e xingar o outro como uma forma de dizer, meu amigo, né? Gosto de você, vai ser legal. Eu me sinto à vontade de te xingar, porque eu sei que você não vai ficar ofendido. Só que aí se você está numa família em que isso é tolerado, e você muda o contexto, você tende a carregar consigo o seu contexto, que você aprendeu, o contexto social em que você podia ficar com raiva, soltar essa e depois ficar tudo bem. Só que fica tudo bem com seus primos, seus irmãos, mas não fica tudo bem com o professor. O professor não vai achar isso legal, vai te perseguir. E, de fato, o que ele fez, eu acho que também não é legal. Né? Perseguir um aluno porque ele perdeu a cabeça, porque e tal. Enfim, eu sei que também o autismo estava fora do panorama, né? Quando provavelmente você não tinha diagnóstico nessa época, então não tinha como o professor antecipar isso. Mas ele perseguir um aluno porque foi xingado, isso também é meio infantil da parte dele. Eu acho, sinceramente, eu acho. Porque ele não está fazendo o trabalho dele como professor, ele está fazendo uma perseguição pessoal, e isso não faz sentido nenhum, sinceramente. Oh, mas você sabe que hoje, com o que eu sei, eu acho que o professor também era muito autista. Faz sentido. Ele tinha muitas características, inclusive, quando eu lembro da forma como ele falava, a forma dele se comunicar era muito parecida com a minha. Eu tenho uma dificuldade muito grande para falar com as pessoas. Ontem eu fui trabalhar eu tinha um trabalho na comunidade de mães, né, que eu sou moderadora, e há muitas mães com dificuldade na escola, com dificuldade nesses protocolos para conversar com a escola, o que pedir de adequação, como pedir. E a administradora da comunidade de Ciciana lembra que você vai falar com pessoas que têm dificuldade de entender o que você está falando. Então, eu percebia muito isso nesse meu professor. Mas já que a gente está contando história de sincericídio, uma vez eu fiz um na Casa da Esperança com a Fátima. Eu fiz 2 na Casa da Esperança com a Fátima. E a Fátima ria tanto. E eu fiquei sem entender o que foi que eu fiz. Uma vez eu estava num evento, e aí chegou uma pessoa, e a Fátima e a Tati não queriam receber a pessoa, né? E elas olharam para mim e eu falei bem alto, eu não vou não, vocês falaram que ela é chata. Se fosse o fulano, eu até ia. E a Fátima, pelo amor de Deus, a mulher está atrás da porta. E aí eu levantei, abri a porta, a mulher estava lá, oi, tudo bem? E passei. A gente tem que mentir com tanta frequência, né, para poder ser sociável. Mas né? não era a minha intenção, entendeu? Eu só me senti ameaçada, porque elas tinham dito que não estavam, naquele momento, assim, na vibe, para atender aquela pessoa. E elas olharam para mim. E nessa época, a Fátima tinha o hábito de me pedir para receber as pessoas presencialmente.
Eu lembro até que quando o Rodrigo Tramonte foi visitar, fui eu que eu recebi, eu e a Mariana, enquanto a Fátima estava ocupada. Uhum. Então, para mim, já foi assim, autodefesa, não passou pelo filtro, porque eu tenho um filtro. Hoje eu consigo, hoje eu cometo muito menos sincericídio, porque eu simulo as situações na minha cabeça, né? E aí isso me deixa, porque eu emulo trocentas possibilidades do que pode acontecer, e depois disso é que eu falo. Mas eu entrei logo no modo de defesa, assim, se elas não querem falar com essa pessoa, por que eu vou querer? Se elas que são muito mais hábeis que eu não quero, não. E aí saiu, quando eu achei que eu tinha pensado, eu tinha falado. Tá desligado, Alexandre, tá desligado. Você falou no Rodrigo, e eu me lembrei que ele postou uma coisa essa semana, né, que eu achei muito interessante, que inclusive me inspirou a aderir à sua sugestão desse tópico, né, no nosso podcast essa semana. Ele botou assim: eu falo sozinho porque quando eu for falar com as pessoas acham que eu sou grosseiro, rude, deseducado. Eu achei muito legal isso aí do Rodrigo. O Rodrigo Tramonte é um cara que mora lá em Santa Catarina e é autista também, né? E está sempre postando aí nas redes sociais. Já fui à Casa da Esperança, nós já o visitamos também em Santa Catarina por ocasião de um seminário que fomos fazer lá. Mas Sávio, né? Sávio está na fila. Não, eu falei da questão do trabalho, porque por acaso eu tô em várias frentes lidando com essa questão de trabalho, né? Como eu disse, eu estou num setor novo, estou gostando muito, tá tudo bem, mas eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu tinha sido empregado, eu trabalhava como diagramador, mas na carteira de trabalho aparecia como técnico de suporte, o que na verdade não se aplicava. Quando eu fui ver a descrição, né, havia desvio de função, né, no caso. E aí, o que é absolutamente comum, infelizmente, mas isso não quer dizer que eu me sentia à vontade com a descrição que estava na minha carteira de trabalho. Claro que a gente sabe que esse, às vezes, é um subterfúgio, se é que não era o caso, né, vamos deixar aqui em aberto, para ser pago de maneira desproporcional, né, não ser pago devidamente, não se encaixar devidamente na sua categoria profissional e evitar, assim, os custos, né, trabalhistas, os terríveis custos trabalhistas. Mas, enfim, o fato é que eu tinha uma noção de que eu não devia falar sobre isso, mas acabei falando justamente numa ocasião de um superior que apareceu, e superior que não era tão próximo assim, então alguém com influência, tipo, não era esse o cargo, mas tipo, o presidente da coisa, e aí, vice-presidente na época. E aí eu falando, pois é, técnico de suporte, não sei o que é, né? Eu acho que é ficar segurando a mesa, assim, se ela estiver caindo, a gente segura, entendeu? É o técnico de suporte e tal. Tipo, aí o pessoal olhou assim pra mim, eu, caramba, né? Porque era uma piada que eu fazia no setor, entendeu? Então foi uma situação absolutamente indevida. Mas, assim, veja, a dificuldade de mentir, né? Tipo assim, isso me incomodava. Como é que eu poderia me apresentar? E olha que era só diagramador, né? No caso, só. Porque depois eu virei designer gráfico. Então foi assim, olha, tá vendo? Não, enfim, a questão é justamente essa. Às vezes é difícil pra gente manter essas aparências e fingir que tá tudo bem. Porque eu falo assim, por que me colocaram numa situação em que eu não quero estar? Que até que já ficar na minha cabeça, ensaiando. Como é que eu vou me defender de ser técnico de suporte se eu tô fazendo outra coisa? E, tipo, querendo ou não, eu acho que isso são os fatores de estresse que nos levam a cometer sincericídios. Karine. Você sabe que quando eu tô cansada, eu não consigo fazer esse simulador de filtro social, né? Porque eu não tenho realmente filtro social. O que acontece é que eu fui criando estratégias para parecer que eu tenho. Vontade de falar tudo que eu penso, eu realmente tenho. E quando eu estou num ambiente em que eu me sinto confortável demais, ou quando eu estou cansada demais, acontece de eu ser muito mais sincericida. E o que pesa muito, é o rótulo que fica, porque quando você tem percepção, quando você tem entendimento de que você precisa se encaixar socialmente de alguma forma e você não consegue, e você só vai recebendo esses rótulos de que você é inadequado, vai ficando cada vez mais complicado. Eu lembro que chegou num nível em que eu não conseguia controlar, e eu me machucava para conseguir me regular.
Eu tenho instintos, eu tenho estereotipias muito focadas nas minhas mãos. E eu lembro que eu machucava muito as minhas mãos. Ainda hoje eu machuco, mas com bem menos intensidade, porque eu precisava levar a dor que tinha na minha cabeça para outro lugar, para conseguir voltar a pensar, para conseguir voltar a funcionar. Não sei se vai ser gatilho para algumas pessoas, mas eu tinha essa complicação. E aí eu queria convidar vocês para fazer uma coisa diferente, porque hoje a gente tem comentários. Vamos nos sentir sociais e Olha que vamos conversar legal. com o pessoal nos comentários. Que bom que você está acompanhando, porque eu estava totalmente por fora dessa história dos comentários. Manda aí. Não é vamos ser sociais, vamos nos sentir sociais. Não, e Vamos nos sentir. sem Vamos contar que sou eu que costume. administro o canal do YouTube, né? Por hora, porque ainda não temos um canal dedicado, ainda está no meu canal. Aí da última vez, eu mandei o povo para um link totalmente diferente do que o que eu tinha divulgado. Divulguei um link e a gente transmitiu por outro. Agora as pessoas tiveram acesso antecipado ao link, estão aí comentando. Fala aí, Karine, o que elas estão dizendo? Deixa eu ver, eu queria dizer oi para as pessoas. Tem uma pessoa aqui que eu adorei o nome, que é não sou youtuber, nem pro player, nem streamer. Ele já aí sabe tudo que ele não é. É o Vicentão, esse aí. Pois eu ia falar, eu imaginei. Não é nada disso, mas provavelmente é autista, viu? Para já começar assim. Desculpa, Vicentão, não te conheço. Conhece? O que eu pensei? Ou é o Cristiano, ou é o Vicente, ou é a Mariana. É o Vicente, tá eu bom, tinha 3 opções, mas a Mariana eu sei que não é. A Mariana você está monitorando, né? A Mariana eu estou monitorando. Eu comprei material de arte novo para ela e ela está lá na mesa desenhando. A Daniele está aqui também, a Maria Daniele. Né? Ela até fez um elogio aí para o Sávio. Deixa eu ver, o Leonardo e o Jeová. Senhor Jeová está presente. Jeová está entre nós. Né? Está escrevendo da capital alencarina. Gente, eu adoro o jeito que o Jeová escreve, porque é como eu tenho vontade de falar e eu preciso passar a minha fala por vários filtros para que as pessoas me entendam, né? E eu fico tão cansada com isso. Eu só tenho 2 modos. Ou é o modo bairro Ellery, que é um modo chulo, ou é o modo super técnico que ninguém entende porra nenhuma. A única impressão que a pessoa tem é, pô, esse cara é sabido, não entendi porra nenhuma que ele falou. Ou então ele é pedante. Ele se recusa a falar no nível das pessoas normais. Eu quis, gente, não é me recusar aqui. Tem um custo de resposta muito menor, a gente fica muito menos cansado de falar do jeito que a gente pensa. E aí eu volto no que o Alexandre falou, às vezes é só com o diagnóstico que as pessoas vão, então é por isso. Exato. E às vezes é com o diagnóstico que a gente se perdoa por não conseguir. O Sávio, uma vez, numa conversa assim, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci e que eu levei para minha vida. Ele disse assim, Alexandre, por que você não aceita logo o seu diagnóstico de autismo para você ter a licença para ser pedante? E nisso, nesse ato, cometendo sincericídio comigo, obviamente, né? Porque me chamou de pedante na minha cara. Será que se eu pedir um novo laudo tem um CID para soar pedante? Tem, é o autismo mesmo. Podia ter um CID para soar pedante. Desculpa. É esse CID que você tem. O Leonardo está dizendo aqui para o Sávio que ele gasta muita energia para conter a sinceridade, porque realmente é complexo ter paciência de esperar as outras pessoas em ritmos diferentes. Eu me sinto exausta. Eu me sinto exausta por não poder falar o que eu penso. E eu por não poder não falar é não poder, não é não poder em função da situação, é não poder em função do impacto que tem em mim. Eu estava comentando que eu tive um período em que eu me automutilava por conta do preço, do custo, né, do que as pessoas me falavam de quando eu falava o que eu pensava. Aí o André tá aqui, o André Gomes. Ele disse, mulher, eu acho que era comigo. Eu não faço mais essas coisas, não, André. Sendo o André Gomes, deve ser comigo. Não, acho que era comigo. Acho que foi na hora que eu contei do professor, que ele falou aqui de aprendizados. Aí o Leonardo disse, aquela amizade com o professor que faz você trocar de curso. Eu não troquei de curso, amigo. Eu sou tão sincericida que eu não me dei conta do que aconteceu e eu persisti no curso. Eu abandonei o curso, mas não foi por causa do professor, foi por causa da minha fobia social. Eu ia falar disso, eu não quero que assim, o Alexandre acabou de revelar um sincericídio que eu cometi e nem me toquei que foi um sincericídio.
Entendeu? Então, assim, às vezes acontece isso. Fica um sincericídio oculto para você e todo mundo sabendo que você cometeu aquilo. Só que ninguém sabe que é sincericídio. Aí fica de pedante, de Para mim foi uma arrogante. pérola de sabedoria. Muito obrigado. Só que mesmo assim eu continuo no armário, não vou sair desse armário. Esse armário é tão quentinho, tão confortável. Alexandre, tu sabe que a gente está sendo transmitido ao vivo, no público. Eu não sei se tu sabe disso. Né? Sim. Você conhece a minha estratégia, né? Se esconder em plena vista. Então, mas alguém perguntou alguma coisa? Foram só esses comentários? Eu queria ler aqui. Alexandre, tem aqui a mãe do Pedro Tavares, está acompanhando com ele, diz que está gostando muito do nosso bate-papo. Obrigado, mãe do Pedro Tavares, seja quem você for. Né? Exatamente. E o André está dizendo que os médicos não vão fazer esse CID de pedantismo para não se entregar. Suicídio de pedantismo? O CID para parecer para soar pedante, quando você, na verdade... Né? Porque senão eles teriam que colocar o CID neles mesmos, né? Gente, só porque assim, ultimamente a gente tem um CID que está muito em evidência, então isso pode confundir algumas pessoas, né? Tem um CID por aí que canta, que é tipo um curiosinho que tá preso, aí pode cantar, e eu não sei se vocês estão entendendo. Tem gente que tem uns CIDs por aí que são perigosos para elas. E aí eu quero explicar que CID é esse aqui. Tá? Esse CID aí, no caso, é o código, né, do Código Internacional de Doenças. Não é o Coronel Cid, não. Por exemplo, exatamente. Entendeu? É isso. Então tem os CIDs e os CIDs. Esse CID que a gente está falando é o Código Internacional de Doenças, e daí o Alexandre é melhor do que eu para falar disso. Nem é o Coronel Cid, nem é o Cid Gomes, certo? É a Classificação Internacional de Doenças. E aí tem um código, né? Um código alfanumérico para cada doença, para cada diagnóstico. E aí a gente brinca de vez em quando, cada um contando os CIDs que tem, né? Até o momento tem 2 F85.9 aqui, e eu não lembro qual é o déficit de atenção, cara, eu me esqueci completamente. Desde que proibiram os psicólogos de dar diagnóstico, que eu não consigo mais me lembrar dos números do CID. Eu lembro do autismo porque tudo que é papel da Casa da Esperança tem, né? Mas do déficit de atenção eu não lembro. Mas, enfim, tem um cara com déficit de atenção e tem mais 2 pessoas que eu acho que deve ter algum grau de... A Karine eu sei que tem TDA também, né? E estável eu não sei, mas deve ter também alguma coisa de TDA, porque nós somos primos, né? Déficit de atenção e autismo compartilha muita coisa. Daí porque é fácil eu me identificar com as histórias de pessoas autistas. TDAH CID-11 6A05.Z. Olha só, eu não lembrava nem do CID-10, que dirá o CID-11. Porque, além de tudo, mudou muito, né? O sistema de codificação. Era totalmente diferente. Z é quando o cara é zoado mesmo, né? Não, parece placa agora do Mercosul, né? Porque antigamente era só número, agora até com letra. É verdade, agora parece placa do Mercosul. Agora vocês disseram uma coisa que me encorajou a contar o pior sincericídio que eu cometi na minha vida, que eu já contei no grupo, inclusive. Yes. O Sábio estava torcendo para eu contar, porque você fica tão vergonha alheia que você fica com vontade de contar os seus, porque tudo fica fichinho. Tudo fica mas nos ajuda, viu, Alexandre? Assim, o que eu disse que é o mais maravilhoso dos seus sincericídios, né? Nos ajuda que autista tem, em geral, uma facilidade muito grande de visualizar enquanto você está contando. A imaginação flui. Então, você vai contar a história e vai ficar bem bonito para mim de novo. Não, a gente estava tomando sol, eu e uns amigos astrais, nos anos 90, ali naquela região de Guaramiranga, onde tem umas paisagens lindas, né, e uns penhascos também muito perigosos, né. E esse dia estava um dia ensolarado, e os penhascos estavam com lodo seco, de modo que dava para a gente ir pedra após pedra, ficar num lugar onde a vista era linda, mas que seria impossível para qualquer um de nós ficar lá se estivesse chovendo. E foi o que começou a acontecer 15 minutos depois que a gente chegou. Começou a chover e as pedras ficaram completamente lisas e a gente não conseguia sair de onde a gente tinha chegado, né? Então, qualquer piso em falso seria uma queda de, eu acho que pelo menos uns 50 metros. Era uma queda feia mesmo, e tinha muita pedra e a gente ia se rasgar todo, né? Éramos umas 5 pessoas, eu acho. E tinha uma mocinha lá,
jovem como eu era na época, né? E que ela deu esse passo em falso, escorregou e ficou segurada pela minha mão, eu segurando ela assim na beira do penhasco, para ela não cair. E aí ela lá meu Deus, nós vamos morrer, e eu soltei essa. Olha só, não sei de onde veio esse negócio, até hoje eu não sei. Tu quer falar, sabe? Não, que soltou, mas tu não soltou a mão. Tu soltou não, exato, não soltei a mão, eu soltei essa frase que eu vou dizer agora. Não, a mão eu não soltei, né? Eu continuei segurando a mão, mas a despeito disso, eu disse assim, mas esse é um lugar tão bonito para morrer. Cara, meu irmão, eu encontrei essa menina de novo, 20 anos depois, e quando ela me viu, ela ficou branca. Aí eu falei, oi, tudo bem? Eu mal lembrava dela, assim, eu não lembrava o que tinha acontecido. Ela que me contou de novo, aí reavivou minha memória. Ela disse, você não tinha nem para onde fugir, porque você estava segurando a minha mão. Eu fiquei com vontade de soltar sua mão, mas eu ia morrer, de fato. E quando você disse aquilo, eu tive que fazer terapia durante vários anos para esquecer essa frase. De caramba, mas que fragilidade, né? Que fragilidade a dela e que falta de senso a minha, né? De dizer uma coisa como essa para uma pessoa que estava de fato arriscando a vida naquele momento. A única coisa que estava impedindo ela de cair, ele não está segurando. A sorte é que apareceu um cara que era nativo lá e sabia pisar nas pedras com muita rapidez. O cara pegou a menina no colo e saiu pulando, andando pelas pedras, e a gente foi se segurando com muito cuidado e terminou salvando todo mundo, exceto o bom senso, o meu bom senso, né? Esse não se salvou. E contando a história, Alexandre, tu acabou talvez cometendo mais um pequeno sincericídio. E foi. Não, aí não sei se encaixa perfeitamente na categoria, mas porque você falou assim, que fragilidade, né? Aí me veio logo à mente que algumas pessoas podem entender que você falou assim, olha como ela é fresca. E não é o caso, tu falou fragilidade de vulnerabilidade real que ela estava vivendo ali, né? Porque a situação era frágil, entendeu? Era extremamente frágil, e se ela, por exemplo, tivesse entrado em pânico, ela depois teria me puxado também. Mas aí então, eu poderia viver a realidade de morrer num lugar lindo. Esse é um falso sincericídio, no caso da fragilidade, porque, na verdade, a pessoa interpretou de uma maneira diferente. Isso acontece bastante. Isso acontece muito. E aí, assim, eu só queria dizer que a mais maravilhosa, né, para mim, dos relatos sincericídios, dos seus, porque o cenário é muito bonito na minha cabeça. Eu penso assim no cenário do Parque dos Dinossauros, sabe? Quando a cena sendo que o dinossauro era eu. O Velociraptor era eu. A cena para quem gosta, né, do filme, a cena que tem os braquiossauros que eles vão comer nas árvores e os meninos estão lá em cima, é isso que eu imagino, Alexandre. Então é uma cena muito bonita. E também eu acho que é muito maravilhosa no sentido de ser evocativo sobre o que é um sincericídio. De fato, né, não foi uma coisa que você falou assim com muita... Agora vai sair daqui todo mundo pensando que eu sou autista, cara. Não pode um negócio desse. Karine. Eu queria ler o sincericídio do Leonardo, porque eu também cometi um relacionado com cesariana. Ele fala que no meio da cirurgia da esposa estava sendo feita a cauterização da pele e ele soltou, nossa, que cheiro de carne assando. O pior é que é exatamente esse cheiro. E de fato é carne assada. Não tem diferença nenhuma, né? Eu lembrei de um agora. E aí eu lembrei da minha cesariana, né? A minha cesariana da Mariana, que na primeira eu estava sozinha no meu primeiro filho. E na segunda o Daécio entrou comigo. E aí eu percebi na hora que ele começou a ficar pálido. E eu nem devia ter falado, gente. Fiquei me sentindo péssima depois, porque eu falei, me mandaram ficar calada durante a cirurgia, mas eu não resisti. Quando ele ficou pálido, eu disse, olha, ele vai cair. Vocês largam ele no chão, que o importante aqui sou eu, né? Ele não. Meu Deus. O que não era mentira. De forma alguma. Não tinha necessidade de eu dizer, não tinha. Eu consegui conter, eu não consegui. E o cara desmaiando, que porra é essa? O Daécio, ele tem fobia de sangue. Eu acho que foi a maior prova de amor que ele já me deu. Eu tô brincando, mas isso aí é muito sério. Quem tem fobia de sangue
não controla, entendeu? Não tem prova de amor que dê jeito. O sujeito vê. Foi a maior prova de amor que o Décio já me deu, porque assim, ele sabia que eu tinha muito medo, porque a gente já tinha perdido um filho logo depois de uma cesariana, e eu fiquei muito traumatizada, porque eu fiquei muito agitada durante a primeira cirurgia, o bebê não chorou, não respondeu, e eles me amarraram para finalizar. E aí eu pedi, olha, não me deixa sozinha, por tudo que é mais sagrado, não me deixa sozinha de jeito nenhum. E eu sei que ele tem medo de sangue, ele tem pavor, ele tem fobia. Se ele vai fazer exame de sangue, ele desmaia. Não, engraçado, você falou, quem tem medo de sangue não controla. Pois é, quem é autista também não controla sincericídio, então casou perfeitamente ali. Né? E quem tem medo de altura também não controla. Qualquer fobia é algo do cérebro automático, né? O sistema límbico começa a disparar, não tem córtex que dê vencimento para um troço desse, né? Mas aí e por outro lado, no caso do autismo é o contrário, é um córtex que vai disparado e não tem sistema límbico que dê vencimento. E entra de volta um pouco naquela história, até que acho que a Celiane falou na vez passada, né? Que assim, é o córtex trabalhando o tempo todo, né? Acho que foi em outra ocasião que ela falou, mas o córtex trabalhando o tempo todo, a gente, por exemplo, quando você fala de empatia, a via cognitiva da empatia é a mais longa, né? É aquela que demora mais. É mais lenta e consome mais energia, né? Exato. E aí, mas eu lembrei de um caso de sincericídio que depois eu incorporei meio que como uma piada. Um caso, assim, politicamente incorreto, mas eu acredito que as pessoas que se sentiriam teoricamente ofendidas fazem justamente esse tipo de coisa, que é o tal do humor surdo, né? Porque é o seguinte, se você for conversar com surdos, tudo, eles fazem piada sobre surdez. Isso é absolutamente comum, tá? Então, eu já vi casos de gente falando assim, poxa, mas essa piada é errada, é politicamente incorreta. E eu, sinceramente, não sou inimigo do politicamente correto, não, gente. Eu acho que tem muito mais coisas que a gente tem que ter cuidado do que ficar jogando pedra no politicamente... Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado para não ofender as pessoas. Claro, se você está no meio em que as pessoas são ofendidas diariamente, elas fazerem piada com as ofensas que elas recebem, sendo que essas piadas são, vamos dizer, mímica das ofensas e entre si, eu não acho que ninguém está ofendendo ninguém, entendeu? Outra coisa é ver uma pessoa de fora fazer uma piada e o contexto dizer que você está se ridicularizando aquela pessoa, porque muito disso tem a ver com o contexto da piada, né? Isso, perfeitamente, e você traduziu muito melhor do que eu estava tentando aqui, exatamente isso. Mas então vamos ao caso, né? Eu estava na aula de psicologia, foi a minha primeira faculdade, que eu não terminei, né, Ana Karine? Somos no mesmo clube. Você é meu terapeuta, cara. Muito obrigado pela concessão. E aí, o que acontece? Você e Jeová. Não, Jeová. Eu prefiro. Eu gosto da alternativa, assim, porque a gente está cometendo um bullying. Né? Um bullying público ao vivo, né? E terapêutico, né? Como é que eu acho que pouca gente que nos assiste, que é crente, sabe que o primeiro nome de Jeová é Carlos. É isso, eu adoro isso, cara. Não é, cara? Não, Carlos, é simples. A pessoa lê a Bíblia inteira e não saber que o nome de Jeová é Carlos, cara. Mas vamos lá. Aí o caso era que eu estava na aula de psicologia do desenvolvimento. Eu lembro, inclusive, a professora maravilhosa. Eram 2 professores na ocasião. Um deles era o professor Telmo, maravilhoso também, e a professora Lia Aderado. Agora eu esqueci o sobrenome da mulher, mas é super conhecida, super famosa. Eu estou errando aqui. Aderaldo, acho que é. Aí ela... Não, foi o professor Telmo que perguntou, né? Não sei o que, fazendo demonstrações, e aí perguntou para a turma, e quem nunca ouviu isso dos pais? Eu sou filho de surdos. Né? Aí eu comecei a levantar a mão. E foi completamente automático, assim, sabe? E todo mundo ficou olhando assim, sabe? Aí eu mantive, tipo assim, agora eu vou, já tô aqui, entendeu? Ouvi mesmo, eu não ouvi, não. Eu nunca ouvi. Eles disseram isso, mas eu não ouvi. Eu fui no automático total, aí depois eu incorporei esse negócio. Isso acontece entre cegos também, né? Uma vez a gente estava numa reunião de direitos humanos e tal, e aí alguém falou de ver, vamos ver o governador. Quem que vai ver o governador? Aí teve um dos nossos companheiros lá que era cego, falou, eu. Essa coisa. E também entre
deficientes físicos, né? A gente tinha um programa que treinava pessoas e tínhamos vários parceiros com deficiência física. Alguns tinham sequela de poliomielite, outros tinham tido lesão medular, e aí a gente tinha uma professora universitária muito querida, que era ver se eu lembro o nome dela aqui, é uma pessoa relativamente famosa, eu lembrei do sobrenome, Pinho Pessoa, esqueci do primeiro nome, quem lembrar me avisa. Mas ela tinha uma superestrutura, ela era lesionada medular e era tetraplégica, né? Ela tinha uma superestrutura, o pai dela é médico e sempre cuidou muito bem dela, comprou uma Kombi, adaptou a Kombi, ela tinha uma cadeira que era top de linha da época, né? E sempre ela vinha com umas rampas, porque não tinha lugar nenhum que tivesse acessibilidade na época, tinha muito menos lugares com acessibilidade do que tem hoje, né? A gente, inclusive, fez teve várias situações em que os dois fomos convidados e eu chegava antes e ligava para ela e dizia, olha, botaram uma escadaria entre você e o palco aqui que torna-se impossível. Não era uma escadaria do palco, era uma escadaria para acesso físico ao prédio. Para chegar no palco não tinha elevador, não tinha rampa, não tinha nada, né? Aí ela dizia, eu vou só para enganchar minha cadeira aí e fazer zoada, né? E ela ia e fazia, enganchava. Aí a gente estava aqui conversando, todo mundo tomando café, a gente ouvia a zoada das rampas batendo na calçada, fazia plém, plém. Aí o Raimundo dizia assim, eu conheço esse arrastar de chinelo. Muito legal. É como a questão do Altistar, né? Eu lembro que tem uma pessoa, moça que me segue, ela é psicóloga, e ela diz que quando um autista fala sobre Altistar, tem um peso muito diferente do que um neurotípico, do que um profissional falar. Né? A gente brinca uns com os outros, dizendo, nossa, hoje tu tá muito autista. Mas não é por uma ofensa. É que realmente para nós é uma questão de parece identidade. Que ele está censurando, né? Você está autistando, tem que modificar isso. Perfeito. E aí, quando a gente fala, de vez em quando, diz, nossa, agora tu autistou legal. E não é nada demais. Não tem coisa. Aí aquele... Autistei. E foi daí que saiu, né? O vixe, autistei, né? Eu participo de um grupo de amigas de crochê. Eu não sei fazer o agudo. Eu tenho pobreza vocal e na expressividade. Vou ficar assim... Vou ficar traumatizada com isso. Mentira, não vou não me importa. Olha o sincericídio. E, às vezes, elas me perguntam sobre coisas e eu começo a explicar. Só que é uma pergunta simples. Tipo, outro dia ela me perguntou por que não podia cozinhar beterraba e feijão juntos. Aí lá fui eu destrinchar o que eu tinha aprendido de bioquímica. Aí no final, assim, vixe, autistei, né, pessoal? Foi mal, mas escuta aí, que pode ser que vocês aprendam alguma coisa. Eu descobri que não pode. Não pode. Não pode por quê? Explode a panela? Porque o ferro do feijão, ele fica diluído. Eu vou te dar a explicação mais simples. Uhum. Ele fica diluído no caldo. E a beterraba tem substâncias que atrapalham a absorção desse ferro. Então, você pode consumir a beterraba e o feijão, mas cozidos em panelas diferentes. E se cozinhar na mesma panela, o que acontece? Diminui a nutrição ou mata a gente? Diminui o fator nutricional do ferro, né? A absorção do ferro. Mas ninguém morre. Ninguém morre. Porque eu sei que quando mistura algumas coisas que você não imagina, que quando você mistura dá errado, muito errado, né? Muito mais errado que isso. Bom, eu não me lembro, mas tem essas coisas aí. Não me lembro assim de cabeça, não. Mas é porque eu pensei que fosse um caso desses, né? Que você mistura tal coisa com tal coisa e, sei lá, explode, ou então... Mas aí eu autistei legal, explicando isso para as pessoas, né? Ela foi lá falar de ferro M, foi falar de trocentas coisas. E aí depois disso, autistei, ninguém vai entender nada do que eu falei. Flávio levantou a mão para botar ordem nessa bagunça. É porque eu estou percebendo também, e aí é um probleminha... Não acho que é problema não, sinceramente. É uma das formas de criatividade, inclusive muito autistas. Que existe uma categoria, porque eu estou meio sentindo que a gente está generalizando um pouco, situações como sincericídio, que a gente já viu aqui, que tem maneiras e maneiras deles ocorrerem. Às vezes a pessoa entendeu de um jeito diferente. Então, por exemplo, agora eu ia falar, cometi outro. Quando eu fui falar do nome dos professores, né, da UFC lá, onde eu estudei. Eu não ia falar os nomes, aí escapou o nome Telmo, que foi um dos professores, e aí eu tentei emendar com o nome da professora, que era o justo, né? E aí eu falei Lia Aderaldo, que é uma jornalista aqui do Ceará, não tem nada a ver com a psicologia. Eu tinha entendido Cega Aderaldo, ó.
E aí, a gente já está no assunto de pessoas com deficiência, né? Tu já emendou tudo. Mas é a Deodato o nome dela, o sobrenome, né? No caso. Agora tu fez outro sincericídio, que agora tu completou, vai dizer o RG da mulher também. Não, mas aí tá, eu tenho que ser justo. Mas é por quê? Justamente porque se espera que se cumpra um certo protocolo, uma gentileza, né? De, olha, já que citou o nome de um, eu vou citar o nome de outro e tudo. E, então, assim, é uma situação de conformidade social, de performance social, que a gente, às vezes, é instado a cumprir, e mesmo na coisa mais simples, assim como uma fala, a gente acaba caindo nessas situações. Né? É isso. Onde é que ensina? Como é que aprende? É isso que eu queria terminar dizendo, né? Porque tem um sábio da nossa cultura que muito provavelmente está no espectro autista e ninguém fala, assim, não com tanta frequência, que é o mestre Ariano Suassuna, né? O mestre Ariano Suassuna, ele tem umas tiradas. Não é só ele não, né? Não é só ele não, tem muitos outros. Que a gente muitos. É o nosso esporte. Tem João Gilberto, né? João Gilberto tem Eu adoro a história da Disney. É a minha favorita do Suassuna, a da Disney. Sim, pois é. Ele tem várias histórias assim que são... E o medo que ele tem de avião, que é uma coisa bem consistente e bem racionalizado, né? Quando ele fala, o pessoal fala, rapaz, mas tem o risco de você ir de carro e o carro cair no buraco. Ele disse, e o avião que já carrega o buraco consigo para todo canto que vai, né? Para onde eu vai, acho já que é leva importante para finalizar a gente dar uma conceituada no deixa eu só terminar essa história do Ariano. O Ariano dizia que elegante mesmo é falar por trás, né? Porque aí não tem risco, né? A elegância consiste em você falar por trás. Porque se você falar na frente, você pode ter um jeito de falar na frente que é elegante, que deixa, mas nem sempre é fácil. Flávio Dino. Pronto. Mas quem que é o Flávio Dino? Que são poucos Flávios Dino que tem no Brasil, né, cara? Muito pouca gente. A maioria tem aquele ethos de agora eu falei mesmo, né? Como disse a Karine no primeiro, como é que era? O tal do hablo mesmo. Hablo mesmo. Isso é elegante, né? Então, o hablo mesmo. Pois é, o hablo mesmo, que é um troço assim de você ser brutalista. Um dia desse eu estava acompanhando uma discussão, num desses grupos mesmo de deficiência, e uma pessoa que eu acho que é autista também, mencionou que tinha uma mulher que colocou uma história de um garoto autista, nível 1, segundo ela, e que ficava com a ereção aparecendo na frente das mulheres que passavam, e o cara pegou e estreitou, falou assim, pois você deu um jeito aí na ereção do seu filho, porque eu vou encher ele de porrada. Eu achei extremamente brutalista, é uma coisa sincericida, porque depois eu soube que essa pessoa foi criada na pancada também, então aquilo ali era uma referência, né? E ele soltou essa na internet, assim, fez um comentário, tomou um bloco, que é um bloco merecido, se fosse falando do meu filho, ele não tem essa noção, né? Se ele vê uma mulher bonita, ele não vai ter essa inibição. Tem muita gente que não tem. Aí eu falei, bom, não parece ser nível 1 de suporte, normalmente nível 1 de suporte tem um pouco mais de, né, freio inibitório, mas em não sendo nível 1 de suporte, você ia bater e a pessoa não ia aprender nada, você ia estar só exercendo a sua brutalidade, e nada mais, né? Aí foi aí que a conversa descambou para o lado de ele ter tido experiências na educação dele com muita brutalidade. Então, eu acho que é muito legal que a gente entenda que existem fóruns íntimos para a gente dizer as coisas e falar mal do jeito que quiser, com a extensão que quiser, com quem a gente confia que não vai nos expor, né? Embora sempre tenha um que inadvertidamente e sem qualquer intenção nos expõe e a gente termina ficando mal na fita, né? Eu não sei qual momento vocês vão querer encerrar, mas assim, por mim tá tranquilo, eu só queria que a gente, ao final mesmo, se não for agora, quando for ao final, a gente não deixasse de terminar os comentários, né? Porque ainda teve alguns comentários aqui. Então, tem comentários. Vão falando aí que eu nem entrei na janela do YouTube. Eu queria só diferenciar uma coisa. Pronto. Era da gente... isso o Alexandre fez um pouco agora. Da gente diferenciar o sincericídio, que é você não conseguir conter uma coisa que você pensou e você fala, né? De você ser grosseiro. Porque existem pessoas grosseiras, existem autistas grosseiros também, sim. Não é? Mas uma coisa é você não conseguir refrear, outra coisa é você falar com a intenção de ofender, de magoar, tem um de atacar. E tem um homicida mesmo.
Não, Tá. vai, tu quer falar já dos comentários? Não queria, não. Eu estava aqui com a Mariana. Tá. Não, porque o Alexandre falou aí do caso mais familiar, né, de um rapaz que ficava animado quando via uma mulher. E aí eu pensando justamente no contexto que o próprio Alexandre vive, com os filhos e tudo, tem vários graus ali de autismo, né, porque são 6 filhos, né, no todo. Então é isso, mas toca um pouco na questão que a gente também encerrou no episódio passado, Alexandre, que é a história aí eu tô puxando já pro hiperfoco meu, né? Tô agindo que nem um amigo nosso lá do Neurodivergente sempre puxa pro hiperfoco. Não, né? Vários. Que é a história da biologia, que é a história da seleção de grupo. E, na verdade, da conformação de uma cultura autista. Inclusive, a Ana Karine mencionou e você, opa, por que será, né? Que é essa história de, assim, olha, muitas vezes a forma de uma família acolher uma criança autista pode ser na porrada, infelizmente isso é comum, né? E não só autista, TDAH também sofre muito com isso. E a outra às vezes, na verdade, quando já tem mais componentes na família, mais pessoas que têm aqueles traços, fica muito mais fácil de ser uma cultura acolhedora, mesmo que seja para ficar falando de maneira grosseira e tudo, mas que é normal para quem está na família. Então, assim, veja que a cultura familiar, o modo como esse acolhimento ocorre, também pode favorecer, por um lado, né, o bem-estar da pessoa, mas, por outro, se aquilo é um sincericídio ou não. Né? Se aquilo, naquele contexto, naquele ambiente, é entendido como grosseria ou não. E é engraçado porque, assim, dentro da família, você consegue distinguir quando a pessoa está sendo sincericida e quando ela está sendo efetivamente grosseira. Porque na cultura familiar existem códigos que vão permitir rastrear, mapear essa possibilidade. Contexto, então, né, tom de voz, esse tipo de coisa que vai qualificar. O sestro, eu acho a importância do sestro na família é muito grande, né? Que é digamos assim, são características até posturais, corporais, ou uma entonação da voz, que você identifica que é daquela família, que é daquela árvore gênica, né? E isso é uma das coisas que me interessam muito. Assim, então. Você mencionou aí os meus filhos, né? Tem pelo menos um que não tem filtro nenhum para a própria ereção, por exemplo. Né? Se ele cisma, tira a calça e mostra. E ele não está fazendo isso para ofender ninguém. E eu tenho que indicar, olha, tu não pode fazer isso em público, mas ele não vai, ele ouve, ele até atende se eu pedir, mas em outras circunstâncias ele vai fazer de novo. Ele não vai aprender com o que eu disse. E ele tem já mais de 40, ele não vai aprender mais. Entendeu? Então, tem que haver uma adaptação do ambiente, a gente tem que ter muito menos frescura com isso. Entendeu? Eu não posso achar que, porque tem uma menina, porque é do sexo feminino, vai ficar ofendida porque o cara tá pelado. E às vezes ele tirou a calça para cagar no jardim. E claro que o contexto é esse, né? Porque ele tem medo, ele tem insegurança gravitacional e não senta na privada nem amarrado. Entendeu? E a gente tem que limpar o jardim todo dia. E isso vira parte da cultura familiar. Parece esquisito, quem está ouvindo pode achar estranho, mas quem tem autista de grau maior de suporte sabe que você tem que conviver com isso, você tem que deixar de frescura com isso. A gente falava nos anos 90 em fazer biodança com bosta, para poder a pessoa se acostumar, entendeu? E não ficar, tenho que limpar cocô. Tem cocô, cara, na vida de toda pessoa. Você só faz de conta que não existe, mas tá lá. Todo mundo caga, né? E o Jordano só lembra isso para as pessoas o tempo inteiro, porque, enfim, ele não tem inibição. Né? E essa história de não ter inibição com relação ao cocô, com relação à ereção, é uma parte da desinibição que você teve também para ser sincericida. A diferença é só de grau. E esse é o mesmo processo. É uma cagada sincera. Então, mas são outras modalidades de sincericídio, né? Veja que é um sincericídio no caso da ereção, por exemplo, é um sincericídio fisiológico e não verbal. Então, sinceramente, você é muito gostoso, né? Então, assim, eu acho interessante a gente ter. Lá vem um pouco essa minha mania taxonômica, assim, de tentar classificar e descrever e tudo. Olha como tem sincericídios e sincericídios.
Mas é isso, Karine. Vamos ler essas. Quem que tá com esses comentários na frente para a gente encerrar, né? Porque já tá com 1 hora. Eu sou democrática. Então, 1h15, né? O Sávio lê o final e aí a gente encerra. Pronto, Savinho. Quase. Tem muita coisa aí? Tu parou onde? Que eu não sei. Eu parei no churrasco do carne assada do Leonardo. Churrasco do Leonardo. Dá o nome de bar, Leonardo. Se fosse você, eu botava um bar. Churrasco do Leonardo. Bom, olha o que, é que você vai servir por lá, hein? Eu vou tentar ser Eu vou tentar ser editor ao mesmo tempo que eu tô lendo, tá? Então pode ser que dê umas travadas aqui. Vamos lá. O Leonardo Silva mandou só um emoji mesmo. O André Gomes colocou aqui: suicida sincero fake. Acho que é um contexto bem interessante para explicar depois. Já pensou o caba morrer por causa de uma piada mórbido poética? Não, é o seu caso, né, Alexandre? Então ele tá falando disso. Deixa eu puxar mais para cá. Os médicos, o Leonardo tá falando do caso dele, né? Do caso da Santa, que os médicos começaram a rir. Deixa eu ver aqui, peraí. Cara, tem pai, aqui é o André Gomes, tem pai que não pode ficar presente no parto, né? O caso. Deixa eu ver aqui. O último fiz o parto no carro porque não deu tempo de chegar no hospital. Ok, são comentários. Por isso que eu disse, eu tô editando agora. Mandaram uma direta pro Saulo. Opa, não sei não qual foi a direta não, mas... tá, eu acho que tá falando de mim, mas eu nem tava pensando no Saulo, por isso que eu falei que é mais de um, viu? Mas o Saulinho é um dos que traz, né? Os games, mas enfim. Mas o Sábio é super discreto, ele fica lá no game, de vez em quando a gente só ouve o tanan, tan, taran, tan, ou então ele fazendo assim, no meio da reunião. Quem faz muito isso é o Bruno, né? E você faz isso, a Celiane faz também, eu faço. Na verdade, todo mundo que abre a boca lá puxa brasa para sua sardinha. Né? Você hiperfoco. Todo mundo tenta vender seu peixe hiperfocado. É difícil identificar, meu irmão, porque nós somos tudo assim. Agora tu já tá dentro, né? Assim, do hiperfoco, né, pô? Hiperfoco. Lembra da hipnose? Lembro. Pois é, eu hipnotizava todo mundo porque eu tava com hiperfoco e hipnose. Então, eu saí hipnotizando a galera geral. E tinha uns que faziam de conta que caía só para me agradar e para se livrar do meu assédio, né? Para hipnotizar a pessoa. Veja aí, então, a performance social aí de novo na história, né? Mas, enfim, quem não demonstra puxar pro hiperfoco, provavelmente tá com o hiperfoco rodando na cabeça assim, ó, só não tá verbalizando, né? E aí tá calado, não tá falando nada e ninguém sabe por quê. Ele tentando se inibir para não falar do hiperfoco. Exato. E aí, e outras coisas, né? Enfim, tantas outras coisas. Por exemplo, no caso do videogame, a gente até discutiu isso numa das sessões, né, nossas. Que a gente não traz os temas da sessão para cá, mas pode falar sobre o tema em si. Que às vezes o autista ele pode sim, que a impressão que a maioria das pessoas típicas parece ter é que ele está se desviando, que ele está jogando e não está prestando atenção ao redor, né? E às vezes é o contrário. O sujeito está jogando para poder prestar atenção ao redor, ou ele está de costas para poder ouvir o professor, ou ele está... olha só, o handspin da Ana Karine aí. Isso ajuda, né, a manter o foco no ambiente, ou no que se está falando. Então, enfim... Eu aqui estou tranquilo, porque meu hiperfoco no momento são microfones. Então... E a gente tem que aproveitar esse pico de produtividade para podcast, entendeu? Com os microfones. Olha aí. Meu microfone de chuquinha aqui, ó. Eu comprei um microfone por causa dele. Olha aí. Tu lembra qual foi ela não deixou hipnotizar ela, mas comprou o microfone. Porque aí os hiperfocos meio que bateram próximo, né? Pois bem, vou ver assim, mais comentários. Encerrando, tá, gente? Os comentários para a gente poder fazer o encerramento, inclusive com dicas culturais, foi um compromisso, né? Pensem aí, enquanto eu estou olhando aqui. A Ariana é um fuleiragem poético. Comentaram aqui, o André Gomes. Arrastado de chinela, acaba fuleiragem. Flávio Dino é um trator intelectual com quem é desonesto. E o André Gomes e o Leonardo Silva, que interagiram mais nesse finalzinho, né? O André Gomes falou: desde que o Jordano não jogue pedra em mim, ele pode andar pelado à vontade. E o Leonardo colocou: direta dos surdos, Saulo, que você levantou a mão. Acho que ele estava falando do meu caso, talvez, quando eu falei da questão dos surdos, que eu, né, levantei a mão. Então é isso, gente. Acho que os comentários a gente encerra para não descontemplar ninguém, né?
Mestre contemplou todo mundo, né? Isso. Por enquanto ainda dá. Quando a gente ficar viral, aí já vai ficar mais difícil. Mas agora a gente tem 9 espectadores no momento. Se a gente ficar mais 10 horas, a gente atinge os 100, cara. A gente tem que encerrar, infelizmente. Cada um de nós tem seus afazeres de sábado. A Fátima já tolera que aconteça, desde que eu não traga o povo aqui para dentro, né? Porque senão causa um distúrbio enfim, familiar, muita gente rodando. Semana passada teve a minha frustração e a dela, então o clima ficou assim bagunçado. E como a gente tem autistas com nível de suporte alto, e a mudança faz com que eles fiquem mais agitados. E como nenhum de nós é normal, todos nós ficamos agitados. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer cada um na sua casinha. A Celiane, inclusive, está se ajustando a isso. Ela não veio hoje porque ela já tinha colocado na pista, né, na rotina dela, via aqui no sábado fazer a gravação. Como eu tive que desmarcar por causa dessas coisas, e fui bem sincericida na hora, porque ela disse, sábado eu estava pensando em levar um bolo. Eu digo, pois é, mas sábado não vai rolar, sábado vai ser online. E ela ficou meio frustrada, porque, enfim, por vários motivos dela e por causa de rotina mesmo. A gente, né, se acostuma com uma coisa e aí, bumba, quebra e dá errado. Foi o que aconteceu comigo semana passada, porque eu comprei essa interface de áudio sonhando em botar eu, o Sávio e a Celiane, mais uma outra pessoa autista ao redor de uma mesa para gravar podcast. Quando eu ia realizar esse visual, né, que o Sávio tinha chegado, a Celiane ia chegar, aí, bomba, eu não consegui enfiar 3 microfones no Meet, que é o meio que a gente achou mais fácil, né, de gravar. A qualidade do áudio não fica perfeita, né, enquanto a gente não for fazendo upgrade, cada um no seu ritmo, mas acontece. E o que estava nos faltando era fazer isso acontecer, né, gente? A gente está discutindo faz um ano como é que faz para pôr um podcast no ar, e a gente tem que fazer isso acontecer de qualquer jeito. Se tá ruim, a qualidade vai melhorando, com o tempo vamos ajeitando o avião enquanto ele decola, né? Tu fez um unboxing, assim, autista, né? Um unboxing neurodiverso da interface de áudio aí na prática, né? Assim, uma demonstração, com frustração, com tudo, assim. E só ressaltando, né, que, assim, a frustração, às vezes, ela não necessariamente vai ser aquela rigidez da pessoa ficar... vai afetar o sono, vai afetar a concentração da pessoa ao longo do dia. Eu passei a semana todinha quengado, não sei por quê. Eu acho que tem a ver com isso também, né? Então, mas deixa eu no meu armário aqui, pô. Vocês estão prontos, então, para dicas culturais, se é o caso? Defina dicas culturais. Terei para ver se evoca as minhas. Vocês pediram a mesma coisa ao mesmo tempo, mas não entendi. Cada ouvido pegou. Nos deu modelo. Bom, eu vejo que é relativamente comum em alguns podcasts fazer dicas culturais. Eu acho até que a gente pode ter um nomezinho mais legal do que dicas culturais. Então a gente pode pensar nisso, mas é basicamente assim, a gente comentar algo que pode ou não ter a ver diretamente com o tema. Pode ser só algo que está lhe chamando a atenção, que você gosta, uma série, um livro, um filme, enfim, um espetáculo de teatro, uma escultura, o que geralmente são dicas culturais, né? Mas você pode também falar assim, gente, tem um perfil no Instagram que eu adoro, que é esse aqui, é o que está me chamando a atenção ultimamente. Tem um tema específico de uma determinada discussão. Eu tenho um perfil que combina com isso. Vai. Eu tô fascinada por essa mulher no Instagram. É @amãecareca. Ela é autista, ela é fantástica. E ela produz vídeos e ela é simplesmente maravilhosa. E muito sincericida, ela e muito fantástica. Autista, e muito maravilhosa. Ela foi tematizada. Eu tô encantada por essa mulher. Na última sessão da gente, não foi? Foi porque ela tem um vídeo dela que eu achei muito interessante, porque ela além de autista, ela tem síndrome de Tourette, né? Isso. E acho que mais, cara, que ela falou? TDAH. E teve uma coisa assim, aí a pessoa ficava questionando, dizia assim, como é que você é autista? Né? Eu tenho um sobrinho de 10 anos que é autista e ele não parece nada com você, sabe? Porque eu sou uma mulher de quase 40 anos. Uma mulher de quase 40 anos não parece com um menino de 10 anos, nem a pau, não tem como, né? Aí a pessoa diz, mas como é que você tem descalculia? Se você faz as contas, porque eu tenho uma calculadora. Aí o outro diz, mas você não tem síndrome de Tourette? Pensei que quem tem síndrome de Tourette xinga. Ela disse, então vai tomar no...
Eu vou colocar Ela é aqui o ótima. arroba dela nos comentários, boa. ela é maravilhosa. Ela é muito boa. E aí, deixa eu dar outra indicação. Tem uma série, eu acho que é da Amazon. A Fátima. Oi, Fátima. Briga com nós ainda não, tá quase acabando. This Is Us, acho que é da Amazon, tá? Em que os atores, eles são autistas, e tem um rapaz que ele trabalha com tecnologia, e ele parece muito pedante, ele parece muito zero empatia, inclusive deram uma romantizada na história, mas eu lembro que na época que eu assisti, eu via muito a Mariana nele. Eu me lembrei aqui de um seriado da Prime Video, sabe? Que chama-se O Homem que Veio do Espaço. Eu acho que é O Homem que Veio do Espaço. Ou é O Homem que Caiu do Céu, é uma coisa assim. Que é sobre um alienígena. Eu acho que é uma reedição de um seriado muito mais antigo, né? E é um alienígena que vem de outro mundo, e para ele chegar nesse... não, disse o nome errado, não é isso não. Era o que eu falar, é Parenthood, né? Acho que o nome original é Parenthood. Não. Eu vou lembrar aqui. Não, porque... eu tirei This Is Us, eu nem assisto isso. Não, This Is Us é super conhecida. Deixa eu seguir com esse, porque eu queria citar uma Segue, cena, vai. Cena. Vai lá. Eu queria citar uma cena desse seriado que exemplifica porque que é importante você receber o diagnóstico de autismo, mesmo adulto, né? Eu achei interessante, porque esse cara, ele é um alienígena de outro mundo, e que para vir para o nosso, ele precisa plasmar uma quantidade enorme de água para manter o corpo dele coeso, né? Senão ele se desmancha. Então ele faz um bocado de coisa estranha com água. Ele pega tipo uma mangueira de bombeiro, enfia na boca e liga a bombeira, aí sai tomando água assim, com gosto de gás. E aí ele tem que encontrar uma cientista, e eles se encontram e ela termina tendo provas de que ele realmente é um alienígena, né? E eles vão juntos num bar, né? Parece começo de piada. Uma cientista e um alienígena entram num bar, né? Aí quando eles entram lá, ele olha assim ao redor, tem um monte de gente com um copo cheio de líquido, aí ele sai pegando os copos das mesas, enfia o copo todo na boca e vira assim o copo para tomar o conteúdo e pronto. Aí a galera começa a achar aquilo muito esquisito, começa a fazer assim um círculo em torno dele para expulsar ele do bar, né? Aí uma hora ela diz assim, gente, ele tá no espectro. Aí todo mundo, tá, e tal. Vai pro celular. E todo mundo deixa o cara em paz, porque ele tá no espectro, deixa ele ser esquisito. É um pouco isso. Essa história, a função social, pelo menos, do diagnóstico, é um pouco isso, é um pouco as pessoas aliviarem para você, porque sabem que você não está fazendo aquilo para ofender, não está fazendo aquilo como forma de agravo, você está fazendo aquilo porque para você é natural, porque você não conseguiu inibir, porque por uma série de coisas que não é má intenção, né? E um parte do trocadilho aí que você falou tá no fato que eu lembro que você já falou uma vez, pelo menos para mim, né, assim, na minha frente, que o trocadilho com o espectro, né, que ela não estava falando do espectro do autismo, né, tava falando do espectro do autismo, sim. Ah, era? Eu achava que era de uma propriedade dele, por ser alienígena e tal, não. Casou. Não teve esse trocadilho, não. Ela fala exatamente he's on the spectrum, que é então, o que eles dizem, os americanos falam quando querem dizer que a pessoa é autista, né? He's on the spectrum, aí todo mundo entende o que é. Porque agora tá difundido nas redes sociais, uma advogada extraordinária, né? Na Coreia, nos Estados Unidos, um monte de seriados. Atípico, vários seriados que... The Good Doctor, que eu acho mais, assim, sei lá, meio ficcional demais, mas enfim... Porque é uma espécie de versão autista do House, que já era autista o suficiente, e que depois decidiram promover a sociopata e deu errado, né, no final da série, mas enfim. Aí depois pegaram o sociopata, que era o Bates, né, que é o ator do Bates, e botaram para ser o Good Doctor, que é o mesmo ator. É o mesmo ator do seriado, né? De outro seriado, que era o Bates Motel, né? Esse eu não cheguei a ver. Aí, ó. Passou a hora de acabar. Lê, por favor. Vocês viram a Fátima ali? A Fátima veio melhor. dar o ultimátum, viu? Ela veio dar o ultimátum ali. Vamos. A Fátima e a Mariana estão se comunicando por WhatsApp. Lê para mim aí o nome da série, porque o meu inglês é ótimo para ler e péssimo para falar. Mas é Parenthood, não? Eu coloquei lá nos comentários. Tá. É porque eu estava esperando no chat aqui. Nos comentários do YouTube, né? Do YouTube. O Francisco Paiva Júnior até me corrigiu, assim, no mesmo momento em que eu lembrei o nome correto da série. Paiva Júnior é o editor da revista Autismo. Seja bem-vindo, meu querido. As We See It. Eu sou sua fã. Deixa eu te falar, sou sua fã. Adoro a revista. As We See It. Isso.
Ele tem um personagem de um rapaz que ele é muito sincericida e eu gostei muito da forma como eles colocaram essas nuances entre o sincericídio e a baixa empatia. Pronto, esse também está na Amazon Prime Video, tá, gente? Eu acho que o Alexandre citou era da Amazon Prime Video, né? Então, só para eu fazer uma concorrência, inclusive, vou citar dois, eu vou aproveitar e vou fazer dois aqui. Um que você falou de Sociopata, me veio à mente a melhor série que eu já vi sobre Sociopatas. Alguém printa ele falando isso aí, por favor, que eu quero postá-la no perfil do podcast. O quê? Eu? Não, o Francisco Paiva Júnior disse que adora a gente. Alguém printa isso aí que eu quero postar no perfil do podcast. Tá ótimo. Mas vamos lá. Night Stalker é, assim, a série que mais me prendeu. Ela é absurda, não é para todo mundo, mas tá no Netflix e conta a história de um... Eu não vou falar quem é o serial killer, porque especificamente é o mote. É um spoiler. É o mote da série, mas é muito interessante, assim, como é conduzido e prende você, termina um episódio, você quer emendar e não tem jeito. Maratona. Eu gosto de recomendar a série para Larissa, porque a Larissa não tem nenhum problema com spoiler. Então eu posso contar a série do começo ao fim para ela. Para ela saber se ela quer assistir, ela tem que saber o fim. Eu só assisto depois do spoiler. Ela tem que saber o fim. Eu me sinto segura. Para saber se não vai se decepcionar, né? Aí, recentemente eu me toquei da importância desse passo para você curtir uma série, porque eu acompanhei uma série no YouTube Premium, super legal, no começo, e que no final eles conseguem destruir um bocado da série, da forma como eles terminam. Ficam preguiçosos e o roteiro começa a pegar atalho e fica muito ruim, e eles cancelaram a série sem final, cara. Então, se você... Caiu num vórtice, assim, num vórtice, sei lá, ficaram rápidos para terminar aquele troço, acho que acabou o financiamento, e aí o troço ficou assim. Enfim, eu não vou nem dizer o nome da série, porque você vai perder seu tempo. E é uma boa série, ela é baseada num filme chamado Jumpers, que é um filme muito ruim, de 2008, né, que é uns caras que se teleportam, mas a premissa é interessante, e eles exploram bem nessa série do YouTube Premium. Eu fiquei muito frustrada com isso. Ela vai para o Beleléu. A série vai para o Beleléu. Infelizmente, vai para o Beleléu. Eu odiei o filme e eu gostei da série. Pois é. Você viu toda a série? Vi. Não, porque eles não fizeram. Pois é. No finalzinho eu achei muito estranho aqui, mas nós vamos falar da série. A gente precisa fazer uns episódios só sobre o hiperfoco. A gente vai sortear e vai fazer um episódio só sobre hiperfoco de um de nós. Esse episódio durará 5 horas. Vai ser um flow quase. Vamos terminar? Mas eu tinha uma segunda dica, que inclusive era uma série da HBO Max, mas eu esqueci o nome agora. Não dá todas as dicas, guarda as dicas, porque às vezes a gente está sem ideia de dica. A gente não é sociável. Então eu acho que eu vou precisar dar 2 ou 3 dicas por episódio. Então, já que eu não estou lembrando o nome, e aí eu já guardo essa para a próxima, é a série chamada Wild Wild Country, que está no Netflix. Né? Espetacular, muito bom. É maravilhosa também. É no mesmo nível do Night Stalker, só que cada um, né, explorando um tema. O que tem a ver com sincericídio, eu não sei, mas é extraordinário. Assim. Por isso que eu falei, a dica não precisa ter a ver com sincericídio, mas Wild Wild Country, que é sobre a história do Osho, né? Nos Estados Unidos. A passagem dele, a origem dele na Índia, a passagem. É Osho, meu irmão, é Osho. É Osho. É isso. Vamos nos despedir então, né, gente? Porque senão a mulher vai entrar aqui com pau de macarrão para dar na minha cabeça, que ela botou a cara ali. Eu adverti, você está pelada ao vivo, em público. Ela, não estou pelada, e saiu correndo ali. Próximo ato será ela me agredir fisicamente, depois bota a culpa no sincericídio. A Mariana já está batendo na minha porta pedindo almoço. Vamos nos despedir. Tchau, gente. Até a próxima semana. Vamos embora, 10 horas da manhã, ao vivo. No próximo sábado, a gente não tem a menor ideia de qual vai ser o tema, mas ao longo da semana a gente divulga. Eu tenho 2 ideias de tema. Amanhã eu vou colocar na enquete no grupo para a gente decidir. Pronto, perfeito. Então, valeu. See ya.